nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Saudamos também aqueles que nos ouvem pelo YouTube. Que a graça do Senhor Jesus Cristo também seja sobre as vidas de todos vocês. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição dos mandamentos da lei do Senhor, os chamados 10 mandamentos, e faremos, portanto, a leitura do 5º mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12. Quero convidar a todos para abrirem as suas Bíblias neste versículo, e nós faremos juntos a leitura da palavra do nosso Senhor, para continuarmos a instrução do nosso Deus acerca deste mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Leiamos juntos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que agora tu possas nos instruir pela tua palavra, de maneira, ó Pai, que a vontade do Senhor nos seja claramente revelada nesta noite, por meio do teu Santo Espírito, a fim, ó Deus, de que possamos obedecer à tua lei, com gratidão em nossos corações, movidos pelo Espírito Santo de Cristo, teu Filho, e que possamos, ó Deus, com esta gratidão, com este amor, este apreço pelo teu nome e pelo teu ser, possamos, ó Deus, encaminhar os nossos relacionamentos de modo que eles também sejam honrados e dignos do nome que nós carregamos, da família do Senhor. Que tu nos ajudes a entendermos a tua palavra e que ela possa frutificar em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na mensagem anterior que eu fiz a respeito deste mandamento, eu introduzi aos irmãos a ideia da razão pela qual o nosso Deus estabelece um paralelo entre o primeiro mandamento e este 5º mandamento. E eu disse aos irmãos que a relação que há entre estes 2 mandamentos é o aspecto da autoridade. No primeiro mandamento, nós temos a ideia de que o Senhor é o nosso Deus, Ele é autoridade sobre nós, e por isso nós não devemos ter nenhum outro Deus além dele, diante dele. Do mesmo modo, o Senhor agora estabelece também uma relação de autoridade para com os relacionamentos sociais, os relacionamentos humanos. Aqui o Senhor começa e introduz este 5º mandamento com as figuras paternas e maternas, que são aquelas figuras humanas que representam também a autoridade sobre nós. Deste modo, o Senhor quer estabelecer um paralelo entre os primeiros 4 mandamentos, que são aqueles mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Ele, com Deus, com o Pai, e os 6 outros mandamentos, que são aqueles que se referem aos nossos relacionamentos interpessoais, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. E deste modo, nós também dissemos na mensagem anterior que aqui o nosso Senhor resume os 2 aspectos da relação que há entre nós e Deus e da relação que há entre nós e o nosso próximo. Os 2 mandamentos da lei que os israelitas conheciam muito bem, porque no Shema, ou naquela instrução original que os pais deveriam repassar aos seus filhos, estava dito claramente que ao Senhor nós devemos adorar. O Senhor é o nosso Deus e nós devemos adorá-lo somente, não tendo nenhum outro Deus diante de nós, não fazendo nenhum tipo de imagem, não desonrando o nome do Senhor e guardando o dia de sábado para glorificar o nome do Senhor.
Ao mesmo tempo, a lei também instruía aos israelitas que o amor ao próximo deveria ser uma marca daquela comunidade, uma marca daquele povo. Eles deveriam cuidar dos estrangeiros, eles deveriam cuidar dos órfãos, eles deveriam cuidar das viúvas, eles deveriam cuidar dos menos favorecidos, e a lei e o direito deveria favorecer aqueles que de fato deveriam ser cuidados dentre o povo. O nosso Senhor Jesus Cristo, tomando estes dois aspectos da lei, ele então une estes dois aspectos para mostrar que a vida cristã, ela se resume nestes dois grandes mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos resumidos num só, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Mas o segundo grande mandamento, nos disse o Senhor Jesus Cristo, é uma consequência deste primeiro, que é amar o próximo como a nós mesmos. Estes dois mandamentos não estavam unidos na lei, mas eles estavam expressos na lei. Quem os une é o Senhor Jesus Cristo, para mostrar que a lei se resume, na verdade, em 2 grandes mandamentos: no nosso amor a Deus e no nosso amor ao próximo. Tanto isto é verdade que o apóstolo João, ao escrever a sua carta, chegou a dizer que se nós dissermos que amamos a Deus, mas nós desprezarmos o nosso próximo, algo está errado na nossa confissão de fé. O amor a Deus deve expressar o amor às pessoas, cuidar das pessoas, amar o próximo, respeitá-las, tratá-las com a dignidade de terem elas sido criadas à imagem e semelhança do Senhor, é também amor a Deus. Portanto, quando nós tratamos mal as pessoas, desonramos as pessoas, não damos às pessoas a verdadeira dignidade que elas merecem, nós estamos, em primeiro lugar, pecando contra o Senhor e a sua lei. É por isso, então, que o Novo Testamento, na pessoa de Jesus e também dos apóstolos, nos ensina que o amor a Deus e o amor ao próximo são os 2 grandes mandamentos da lei. E, meus irmãos, também é verdade que o fato de Deus colocar agora este 5º mandamento como prefácio dos outros mandamentos, dos mandamentos restantes, é também com o interesse, com o desejo de que nós possamos trazer a verdadeira dignidade do ser humano ao lugar genuíno, ao lugar onde ele merece estar. Nós sabemos, meus irmãos, que o individualismo, que o egoísmo, que toda cobiça, que toda desonra, que todo desejo de vingança, todas estas coisas procedem de um coração pecaminoso. Por isso o nosso Senhor disse que é do coração que procedem estas coisas, o adultério, é do coração que procedem o mau testemunho, é do coração que procede a vingança, a maldade, as maledicências, ou seja, é do coração que partem todas aqueles pecados que quebram os mandamentos da lei de Deus, que quebram especialmente os últimos mandamentos. E ao quebrar os últimos mandamentos, na verdade, nós estamos quebrando os primeiros mandamentos. Um exemplo muito interessante que nos ilustra isto que eu acabei de lhes dizer é de Davi. Davi, quando ele cometeu o pecado com Batseba, um pecado, portanto, contra outra pessoa, no Salmo 51, ele declara que este pecado havia sido cometido contra Deus. E por esta razão, Davi, ao escrever o Salmo 51, disse: pequei contra ti somente. Mas é óbvio que Davi não havia pecado apenas contra Deus. É óbvio que Davi também havia pecado contra Batseba. Davi também havia pecado contra Urias, esposo de Batseba. Davi havia também pecado contra o povo de Israel. Davi havia pecado contra a sua família. Portanto, o pecado de Davi não foi apenas somente contra Deus, mas foi contra as pessoas todas com quem ele se relacionava. Mas a pergunta, portanto, que nós fazemos é: por que Davi diz que ele pecou somente contra Deus somente?
Exatamente, meus amados irmãos, porque o pecado contra o próximo é, em primeiro lugar, um pecado contra Deus. Quando nós pecamos contra o próximo, nós estamos, na verdade, desonrando ao próprio Deus. A quebra dos 6 últimos mandamentos é a desestruturação dos outros 4. Dito de outra maneira, nós poderíamos inverter o raciocínio. E na inversão do raciocínio, nós falamos o seguinte: quando nós obedecemos aos 4 primeiros mandamentos de maneira suficientemente devota, piedosa, quando nós amamos verdadeiramente a Deus como Ele deve ser amado, o amor a Deus resultará na guarda dos outros 6 mandamentos. Eu não vou desonrar o meu pai e a minha mãe. Eu não vou cometer mentiras, falso testemunho. Eu não vou adulterar. Eu não vou furtar. Eu não vou cobiçar os bens do outro, porque eu amo a Deus. E por amar a Deus, eu evitarei cometer os pecados contra o próximo. Percebem? Quando nós, então, quebramos os 4 primeiros mandamentos, os outros 6 mandamentos são também quebrados. Um determinado teólogo disse que, na verdade, o último e o primeiro mandamento, eles se combinam, como se fechasse um círculo de mandamentos. Porque o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, tudo que nós fazemos diante de Deus. Mas o último diz que nós não devemos cobiçar. E observe, meus amados irmãos, que o pecado é, na verdade, cobiça. Porque o fato de eu falar mal do outro é porque eu tenho cobiçado aquilo que é do outro. O fato de eu adulterar também é uma espécie de desejo desordenado, de cobiça. Quando eu, então, furto, eu também cobiço algo que não é meu. Portanto, a cobiça, ela está presente em todos os demais mandamentos, assim também como a desonra à autoridade de Deus. Nós estabelecemos outros deuses no nosso coração, que nos regulam. São chamados ídolos do coração, que não são ídolos feitos a imagens, mas são ídolos projetados no nosso coração e que nos faz pecar contra o Senhor. Quando nos nossos relacionamentos nós temos problemas, é porque nós erigimos, construímos, estabelecemos ídolos. Ídolo, por exemplo, da vaidade, do orgulho, da soberba. Por que muitos casais acabam se separando? Por causa da soberba do coração, porque o marido não aceita a repreensão da mulher, ou a mulher não aceita a repreensão do marido, um deseja ser mais forte do que o outro, e na tentativa de estabelecer a sua autoridade, ele então ergue uma autoridade superior, e o embate das duas autoridades cria um problema de relacionamento. Quantas vezes nós temos problemas relacionais entre filhos e pais, porque os filhos também não aceitam a correção e a autoridade dos seus pais. Os pais, por outro lado, usam dessa autoridade como um autoritarismo e fazem aquilo que Paulo condena, que é irritar os filhos, tratando-os com injustiça, criando, portanto, um problema de relacionamento entre eles. Relacionamentos que são quebrados nas igrejas, com as autoridades, entre pastores, presbíteros, entre membros da igreja, porque muitos querem erguer a sua autoridade sobre o outro, uma espécie de arrogância, de autoritarismo. Tudo isso, meus amados irmãos, tem a ver com o fato de nós não darmos ao outro a dignidade, a honra que este outro possui na pessoa do próprio Deus. Por isso, alguns estudiosos dizem que quando Paulo escreve aquela carta a Éfeso, e ele estabelece na carta a Éfeso toda esta estrutura de relacionamentos, inclusive relacionamentos familiares, relacionamento entre senhores e servos, alguns estudiosos dizem que o prefácio desta instrução apostólica é: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque, de fato, todos os nossos relacionamentos dependem da submissão que nós devemos ter de um para o outro. Todos os nossos relacionamentos devem se fundamentar no respeito, na honra que eu devo ao outro.
Todos os nossos relacionamentos, eles devem estar pautados na dignidade com a qual Deus criou o meu próximo. Se eu respeito a dignidade do meu próximo, eu não pecarei contra ele. Mas, ao contrário, eu o amarei e destinarei do meu amor para resgatá-lo, para curá-lo, para trazê-lo para perto do Senhor, para verdadeiramente atraí-lo ao Evangelho. E é por isso, meus amados irmãos, que então este quinto mandamento é considerado por alguns como o prefácio dos outros mandamentos que fecham esta segunda tábua da lei. Honra teu pai e tua mãe. Aqui, meus amados irmãos, a palavra honra, ela é uma tradução da mesma raiz da palavra glória, que é kavod, ou kaved, como está aqui. É a ideia de peso, de algo pesado. Nós falamos sobre isso na semana passada, quando apontamos aqui a ideia de um respeito que é conquistado por este peso, exatamente pelas conquistas, pelas vitórias, pela autoridade que aquela pessoa carrega, pela dignidade que ela possui. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, todo ser humano deve ser tratado com respeito, com dignidade, com peso, porque há em todo ser humano, ainda que ímpio, a imagem de Deus. Portanto, qualquer ser humano, ainda que seja o maior dos criminosos, ainda carrega a imagem de Deus. Portanto, ele deve ser tratado com a dignidade de um ser humano. E deve, obviamente, também estabelecer um relacionamento com a própria lei de Deus. Por isso, meus amados irmãos, aqui o nosso Deus estabelece o princípio de que nós devemos honrar as pessoas, honrar o nosso próximo, tratá-los com respeito, tratá-los com dignidade, perceber neles a glória do próprio Deus, perceber neles a imagem de Deus e desejar ardentemente que eles possam se retornar ao Evangelho do Senhor. E aqueles que já foram trazidos para o Evangelho, nós devemos amá-los de tal maneira como os nossos próprios irmãos, como família. Por isso, a honra deve ser devida às pessoas. Mas aqui, meus irmãos, neste quinto mandamento, há uma distinção interessante que é feita pelo nosso Deus. O texto aparece aqui trazendo a imagem do pai e da mãe, pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Aqui, portanto, o Senhor estabelece agora como uma espécie de gradação, de escala, do maior para o menor. O maior é o próprio Deus, o prefácio dos mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. E este Deus possui autoridade para requerer dos seus servos que a adoração seja específica e exclusivamente destinada a Ele. Por isso, nós não devemos ter outros deuses diante dele. Por isso, não devemos fazer imagens de escultura dele. Por isso, devemos honrar o nome dele, não tomando este nome em vão. E por isso, nós devemos dedicar um dia dentre os 7 para adorá-lo. Agora, igualmente, o Senhor toma por paralelo a ideia de autoridade e estabelece nos pais esta autoridade. O que Deus quer fazer aqui é mostrar que, do mesmo modo como nós temos o nosso Pai Celestial, que é todo-poderoso e que possui toda a autoridade, nós também temos na terra os nossos pais, que igualmente possuem toda a autoridade e toda a dignidade dada por Deus. De modo que o pai e a mãe não são pessoas que devam ser vistas da mesma forma como nós vemos os demais, porque eles são verdadeiramente distintos dentre todos aqueles que possuem autoridade sobre nós. Abaixo de Deus há os nossos pais. Os nossos pais são verdadeiramente representantes de Deus na terra. E por isso agora o Senhor quer dizer que nós devemos dar a eles a dignidade que eles merecem. Merecem não pelos seus próprios méritos, mas pela autoridade que lhes foi dada pelo próprio Deus. É Deus quem institui esta autoridade.
É Deus quem dá essa autoridade, quem transfere esta autoridade aos nossos pais, para que eles exerçam sobre nós a mesma autoridade que o próprio Deus exerce. Portanto, meus amados irmãos, o que há aqui neste mandamento é um paralelo da autoridade. Do mesmo modo como nós honramos a Deus, que é o nosso Senhor, que nos libertou, nós também devemos honrar os nossos pais, que são aqueles que foram destinados para cuidar de nós, para nos instruir, para nos disciplinar, para nos alimentar, para nos proteger, assim como o nosso Pai Celestial. Honra teu pai e tua mãe. Portanto, este é o primeiro entendimento deste mandamento. Todos nós aqui somos filhos. Todos nós aqui sabemos o que significa ter um pai e ter uma mãe. Ainda que alguns tenham perdido os seus pais e as suas mães, quem sabe ainda na infância, talvez alguns não tenham conhecido os seus pais, ou talvez alguns tenham pais que não sejam verdadeiramente pais no sentido prático, afetivo. Mas ainda assim, o mandamento não perde a sua eficácia. Porque apesar dos pecados, das falhas humanas, o que Deus estabelece aqui é o princípio de autoridade. Portanto, ainda que nós tenhamos pais e mães ausentes, pecadores, falhos, nós ainda assim devemos atribuir a eles a honra, o respeito. Por isso a lei dizia que se alguém desrespeitasse o pai ou a mãe, ele deveria ser morto. É isto que está na lei do Antigo Testamento, no Levítico. Aquele que maldisser o seu pai ou a sua mãe deve ser levado à praça pública e apedrejado e morto. Porque é a quebra da autoridade, é a quebra da honra, é o esvaziamento da dignidade que os pais e as mães merecem. Autoridade conferida por Deus. Por que, meus amados irmãos, aqui no mandamento nós temos uma sequência estabelecida por Deus, pai e mãe? Porque esta é a sequência da liderança na família. Meus amados irmãos, hoje nós vivemos uma crise de liderança. Infelizmente, muitas mães acabam tendo que assumir o papel que são dos pais. E muitas mães acabam tendo problema na criação dos filhos, porque os pais não assumem este papel de ensiná-los, de criá-los, de discipliná-los. Quando um filho faz algo errado, ele manda para a mãe, fala com a sua mãe, quando na verdade ele deveria assumir a responsabilidade de corrigi-lo. E mais do que isso, ele deveria proteger a sua esposa, proteger a mãe dos seus filhos, quando os filhos se levantam contra ela. Por isso o nosso Senhor diz, pai e mãe. É uma sequência natural do mandamento de Deus de estabelecer uma liderança familiar. O pai, o homem, o líder da casa, ele deve ser o responsável por liderar esta honra devida à família. Portanto, meus amados irmãos, o mandamento tem aqui também o ensinamento desta família criada por Deus, do pai como sendo a liderança, da mãe como sendo também auxiliar, para que nesta constituição orgânica Deus possa agir com bênção poderosa. Meus amados irmãos, quando o pai assume a responsabilidade de educar os seus filhos, nós temos verdadeiramente a possibilidade de grandes bênçãos na vida de uma família. Nós lemos aqui nesta noite, ao longo da liturgia, o capítulo 3 de Provérbios, que é Salomão, pai, instruindo o seu filho. Filho meu, filho meu. Por 3 vezes nós iniciamos o texto com a expressão filho meu. Um pai que assumiu a responsabilidade de instruir o seu filho, de aconselhar o seu filho, de educar o seu filho, porque é do pai esta responsabilidade, de encaminhar o seu filho nos caminhos do Senhor. Obviamente, meus amados irmãos, aquelas irmãs que estão aqui entre nós, que infelizmente não têm os seus esposos crentes, os seus maridos crentes,
e que muitas vezes precisam fazer este papel. Obviamente, elas fazem este papel também sob a autoridade do Senhor, mas eu creio que elas perdem esta maravilhosa graça de terem os seus maridos exatamente executando esta função, que é uma função dada por Deus. E por isso, muitas das nossas irmãs têm sofrido e sofrem ao longo do tempo, porque elas acabam tendo que assumir um papel que não é delas. E não são poucas as nossas irmãs que ao longo dos anos sofrem nos relacionamentos, porque os maridos ou não são crentes, ou sendo crentes não assumem o papel que Deus lhes deu de liderança. Muitas vezes são maridos fracos, que não exercem a liderança dada por Deus, que não atraem os seus filhos para que eles possam respeitá-lo. Mas, muito pelo contrário, acabam irritando seus filhos exatamente com esta negligência, ou às vezes até com a leniência de não fazer aquilo que precisa fazer. Meus amados irmãos, a Bíblia chama os pais à responsabilidade quanto à disciplina dos seus filhos. E, meus irmãos, como muitos pais não fazem isto com a devida autoridade bíblica, e por esta razão acabam tendo problemas. E o Calvino, ao comentar o texto de Paulo aos Efésios, quando Paulo diz, pais, não irriteis os vossos filhos, ali ele comenta dizendo exatamente isto, que o que significa irritar os filhos? É quando o pai, principalmente, e ali é a palavra pai mesmo, no masculino, é o pai, não é a mãe. O termo grego ali se refere a pai. O pai, quando ele não corrige o seu filho devidamente na palavra, isto causa irritação no filho, porque é como se o filho estivesse entregue a si mesmo. Portanto, a ideia de não irritar o filho ali é a ideia de você discipliná-lo no Senhor, instruí-lo na palavra, no caminho, como fez Salomão. No texto que nós acabamos de ler nesta noite, a responsabilidade de um pai que caminha com o seu filho. E por isso, mais à frente em Provérbios, Salomão vai dizer, ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Porque significa que o filho anda junto com o pai. O filho anda junto com o pai. Porque o filho, homem, precisa da referência do pai. E por esta razão, infelizmente, nós temos muitos filhos efeminados hoje em dia, porque não há referência masculina. Eles se apoiam mais nas suas mães do que nos seus pais. E eles perdem a referência do que significa ser um homem, de verdade. Um homem que toma posição, que lidera. Porque quando o homem lidera, toma posição, o filho se espelha e ele diz, eu quero ser igual ao papai. E ele se esconde atrás do papai. Porque ele sabe que ele é o seu protetor, ele sabe que ele é quem vai livrá-lo das dificuldades da vida, ele que vai encaminhá-lo, é ele que tem que morrer primeiro, se preciso for, para salvar a sua família, é ele que vai para a linha de guerra, porque ele foi chamado por Deus para isso. Mas infelizmente nós temos muitos homens que no momento da dificuldade se escondem atrás das suas esposas, empurram suas esposas, vai lá, porque não assumem a responsabilidade dada por Deus. Isto irrita os filhos, e há muitos filhos que veem pais desta maneira, e por isso têm pena das suas mães, porque veem as suas mães fazendo o trabalho que não é delas, porque os pais se escondem atrás desta auxiliadora. Por isso, meus amados irmãos, o mandamento traz a ordem, teu pai e tua mãe. É uma ordem familiar, de liderança estabelecida por Deus. E por isso também nós, filhos, devemos dignificar os nossos pais, devemos honrá-los, dar a eles o devido respeito, amá-los de todo o nosso coração. Meus amados irmãos, a autoridade estabelecida por Deus, ela é aqui representada no pai e na mãe.
Filhos desobedientes desonram os seus pais. Filhos desobedientes, diz o texto de Provérbios, trazem tristeza para os seus pais. Filhos insensatos trazem tristeza, angústia, vergonha para os seus pais. Por isso, se você é filho, se você ainda tem os seus pais vivos, honre o nome dos seus pais. Não importa o quão pecadores eles sejam, honre os seus pais. Não saia por aí falando mal dos seus pais. Não saia por aí causando feridas na imagem dos seus pais, no nome dos seus pais. Honrem aos seus pais, porque foram esses pais que Deus deu a você. Não foi você que os escolheu, eles foram dados por Deus, portanto são presentes. Ainda que você julgue que eles não sejam capazes de exercer a paternidade e a maternidade que você desejaria, mas eles continuam seus pais. Honre-os, portanto. E você que é pai e você que é mãe, aprenda também a dar aos seus filhos esta instrução de que eles devem honrar você. Não aceite que o seu filho cause vergonha. Se você for ao supermercado e o seu filho começar a dar birra, esperneando no chão, gritando, e você perceber que tem outras pessoas olhando para você, significa que você é um mau pai e uma má mãe. Significa que o seu filho tem mais autoridade sobre você do que você sobre o seu filho. Não aceite isso. Não aceite. Diga não quando precisar dizer não. Sim quando tiver que dizer sim. O seu filho precisa saber quem é a autoridade sobre a casa. Quando ele levantar a sua voz para agredir você ou a sua esposa, homem, tenha coragem. Se preciso for, levante-o pela gola. Mas não permita que a sua autoridade seja quebrada. Não permita. Você é autoridade. Uma autoridade dada por Deus. O seu filho precisa saber honrar o seu nome. O seu filho precisa saber te respeitar diante das pessoas. Não permita ser envergonhado pelo mau comportamento do seu filho. Não permita. Porque se você permitir, você será envergonhado publicamente. E isto causará mau testemunho. Você estará desonrando o nome de Deus. Pense nisso. Antes de ser conivente com as ações erradas, com os pecados dos seus filhos. Não importa que idade eles tenham. Pai permanece pai. Mãe permanece mãe. O Senhor nos manda, sim, constituirmos família. O Senhor manda, sim, nós nos afastarmos dos nossos pais, no sentido físico, geográfico, constituir a nossa família, mas pai permanece pai, mãe permanece mãe. Se a sua mãe quiser errar, ainda que nós não tenhamos simpatia, ou ainda que nós discordemos de muitas das suas práticas, nós devemos respeitosamente nos dirigir a estas pessoas, porque a autoridade delas é dada por Deus. E por isso, meus amados irmãos, os nossos irmãos puritanos disseram o seguinte a respeito deste mandamento. O que Deus exige no 5º mandamento? Devo prestar toda honra, amor, fidelidade a meu pai, a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência.
e também ter paciência com os seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Há irmãos muitas vezes na igreja que dizem: eu vou ser disciplinado por aquele conselho, aqueles presbíteros. Isto é quebrar o mandamento, meus irmãos. Por mais pecados que tenham aqueles irmãos presbíteros, Deus os constituiu assim. E nós devemos humildemente nos submeter a esta liderança. Devemos abaixar as nossas cabeças, como honrando ao Senhor, com gratidão em nossos corações, porque Deus, repito, quer nos governar pelas mãos deles. Deus quer nos governar pelas mãos do presidente Lula. Eu sei que muitos de vocês não votaram no presidente Lula, mas quem colocou o presidente Lula lá no Palácio do Planalto foi Deus. Ainda que tenha havido manipulações, fraudes, o que quer que seja, mas todas estas coisas foram decretadas por Deus, porque Deus usa as ações más dos homens para cumprir a sua vontade. Portanto, nós devemos orar pelo nosso país, devemos orar inclusive pelo presidente Lula, para quem sabe ele se converta. Mas muitas vezes nós acabamos tomando uma opção contrária, que é desrespeitar as nossas autoridades. E digo isto para vergonha nossa, porque fazemos isto nas nossas casas, desrespeitando os nossos pais, as nossas mães, fazemos isto na escola, desrespeitando os nossos professores, fazemos isto na sociedade em geral, desrespeitando os policiais, desrespeitando as autoridades que são colocadas sobre nós, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que são muitas vezes açoitados nos postos, porque acabam ali sendo criticados. Estas pessoas são colocadas por Deus para cuidar de nós, para nos proteger, para nos amar. Por isso, meus amados irmãos, o 5º mandamento quer que nós, de fato, tenhamos esta reverência profunda para com todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. E eu quero encerrar com a citação do Catecismo Maior, na pergunta que diz: por que os superiores são chamados pai e mãe? Os irmãos de Westminster responderam assim: os superiores são chamados de pai e mãe para ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, eles devem, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com eles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Aqui é o outro lado da moeda. Agora, aqueles que exercem autoridade, aqueles que são superiores, aqueles que são pais e mães, devem tratar a todos os inferiores como seus filhos. Por isso Pedro instruiu aos presbíteros: não sejam pastores dominadores do rebanho. Trate-os com amor. Trate-os com o devido respeito, porque Deus colocou este rebanho para que vocês possam cuidar dele. Portanto, nós temos uma vacina contra o autoritarismo, por outro lado. Uma vacina contra a leniência, a negligência, a displicência da liderança, e também contra o autoritarismo. Deus quer que as nossas relações sejam pautadas no respeito de um para com o outro. Deus quer que as nossas relações sejam todas elas consideradas diante dele. Se for assim, meus irmãos, nós viveremos bem e melhor todos os dias, respeitando a quem devidamente merece respeito. Honra a quem honra. É assim que nós devemos fazer, porque foi assim que o Senhor
nos ordenou.